Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. 2 Coríntios capítulo 10, o verso de número 3, a seguir diz assim, 2 Coríntios 10, verso 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, por este momento especial, pela dádiva que o Senhor nos dá de nos reunirmos como Tua igreja, e no lugar onde nós nos reunimos como Tua igreja, o Verbo habita, caminha, passeia entre nós, o Teu Espírito nos conduz à verdade, ao ensino de Jesus Cristo, nosso Senhor, e é na Tua palavra, Senhor, que nós vemos a Tua revelação, conhecemos o Teu coração, descobrimos, Senhor, qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós como Tua igreja, e especialmente nos tempos, nas ocasiões, nos Teus propósitos, Senhor, que estão destinados e ligados ao tempo e o modo em que vivemos. Nós te pedimos, Senhor, nos dá uma palavra pontual, necessária, importante, e que seja uma direção para nós como igreja, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém, amém e amém. Não há outra notícia em evidência, senão a guerra, que hoje completa já 7 dias entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Rússia no território ucraniano e tudo que nós estamos vendo, atônitos, alarmados, preocupados, porque nós vivemos em um mundo globalizado, onde nada mais no mundo é algo local, localizado e regionalizado, mas tudo tem a ver com todos, e esta guerra, especialmente falando num contexto profético, ela pode ser um prelúdio para algo já anunciado há milênios atrás e que tem a ver com o grande dia do Senhor. Se agora, efetivamente, nós não podemos afirmar mais, chegará um dia em que aquilo que precisa se cumprir profeticamente passará inevitavelmente por esse território ucraniano. A palavra fala em Ezequiel capítulo 38 e 39, de uma coalizão do extremo norte do planeta Terra, acima de Israel, que se ajuntará para um dia então vir contra a nação de Israel, tentando destruí-los, dizimá-los, aniquilar o povo de Israel, e diz a palavra que quando este dia chegar, eles se achegarão, eles virão por todos os lados, eles cercarão Israel, uma coalizão do extremo norte da terra, e naquele dia o Senhor mostrará para todas as nações da terra que Ele é Deus. Se você olhar geograficamente e estudar um pouco o território, você vai perceber que Israel está localizado na Ásia, no final ali da África, início da Ásia, como um corredor, e Israel está cercado de adversários, Jordânia, Líbano, Síria, um pouco mais acima a Turquia, logo acima da Turquia o Mar Negro e na sequência a Ucrânia, um pouco mais ao leste, Iraque, Irã mais para cima, enfim, territórios hostis à nação de Israel, e a Ucrânia ela está no caminho desse extremo norte. Então nós sabemos que chegará um dia em que este tipo de situação acontecerá. Nós acabamos de ler um texto que diz que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, mas vivemos como homens
e lutamos. A vida é uma batalha, a vida é uma guerra. Desde a concepção nós batalhamos. Eu tenho dito sempre que existir é sofrer, existir é batalhar, existir é guerrear. Existem muitos tipos de guerras que nós podemos mencionar aqui, mas a vida em si é uma guerra. E nós estamos vendo agora então uma guerra militar, uma ação poderosa, perigosa, e que pode então, como eu falei para você, desencadear uma terceira guerra mundial. E aí cumpre-se o propósito de que um falso profeta e um anticristo se levantará, trazendo uma falsa paz sobre a humanidade. Então esta falsa paz que a Bíblia diz que um dia acontecerá diante do levantar-se de um anticristo, de um homem poderoso de governo, que estará validado pela religião, através de um falso profeta. O que eu estou falando para você é bíblico. Isto acontecerá um dia, e para que isto aconteça, o mundo certamente terá que estar colapsado, o mundo terá que estar num caos, o mundo terá que estar numa situação problemática, para que este homem então apareça com uma falsa solução de paz. Muitos serão enganados, muitos serão ludibriados. E diz a palavra que quando eles disserem paz e segurança, então virá o fim. Porque este anticristo, um dia ele promoverá um sacrilégio em Israel. E é esta guerra que eu estou falando para você. Muita coisa precisa acontecer, muita água precisa passar por debaixo dessa ponte. Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, isto será o início das dores. Mas Jesus estava deixando claro que nós seríamos um povo que até a sua volta, dali aonde Jesus estava dando aquela palavra, até o dia em que ele voltasse de fato, nós veríamos guerras e rumores de guerras. Fazem 2000 anos que Jesus falou esta palavra. Não sabemos quanto tempo mais nós vamos viver na terra até que Jesus Cristo volte, mas uma coisa é fato: guerras e rumores de guerras. Então não há como evitar passar pela vida sem guerras, não há como evitar passar pela vida sem batalhas, mas é necessário sabermos qual é o posicionamento que devemos ter como igreja nas batalhas, como igreja nas guerras. Olha o que Paulo diz aos Coríntios: embora vivamos como homens, não lutamos nos padrões humanos, porque as nossas armas não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Guarde o que eu vou te falar. Um dos maiores enganos atuais são os homens desprezar o lugar aonde nós mais precisamos estar armados. E este lugar chama-se Espírito. Eu estava vendo algumas imagens da guerra, e dentre elas uma que me chamou muita atenção: a cidade de Kiev cercada por tropas russas, e a igreja cultuando. Você imagina nós aqui em Blumenau agora, Blumenau cercado de inimigos, bombas caindo aleatoriamente, sem sabermos aonde é que vai cair a próxima, mas mesmo assim decidirmos: vamos à igreja, vamos cultuar, vamos celebrar, vamos nos reunir como igreja do Senhor e vamos adorar aquele que vive e reina. Isso é extraordinário, e isso está acontecendo neste momento na Ucrânia. E eu postei na minha rede social, no meu Instagram, eu postei ontem, quando eu vi essa imagem, eu postei a foto do culto e disse assim: armando-se da arma mais poderosa que há. E aí, nos inbox, nos recadinhos, vieram assim: não estão orando, se cai uma bomba ali, mata todo mundo. Porque as pessoas estão perdendo o senso.
do que é realmente relevante e poderoso. A palavra é clara quando diz que as nossas lutas, a nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, agentes dominadores do mal que agem nas regiões celestiais. Todas as batalhas da nossa vida, seja essa guerra na Ucrânia, seja a batalha que você está vivendo intelectual, pessoal, familiar, no trabalho, todas as batalhas e guerras na vida que se tornam materializadas na nossa vida, na verdade elas começam nas regiões celestiais. O que está acontecendo na Ucrânia não começou no gabinete de Putin. Começou pelos agentes dominadores do mal que agem nas regiões celestiais. E o Senhor está dizendo que é lá que a igreja tem que lutar, porque quando a igreja luta nesses lugares, a igreja prevalecerá contra o mal. As trevas não dominarão a luz. E nós sabemos disso, então o que a gente precisa fazer? Nos armar até os dentes das armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Há mensagens que elas são para o culto, importantes muitas vezes, porque a gente precisa às vezes de um renovo, de uma inspiração. Às vezes a gente chega num lugar dizendo: Senhor, eu não aguento mais, e de repente um lugar de culto, de celebração, num momento como o louvor que a gente viveu aqui, uma grande oportunidade para se renovar, para se alegrar. E às vezes você diz assim: o que o pastor pregou, nem lembro, e não é uma forma pejorativa propriamente, porque às vezes a mensagem foi aquela mensagem para o culto especial, mas existem outras que são para depois do culto, que são para a vida, que são para fazer parte da nossa rotina cristã. E eu creio que esta que eu estou pregando para você é uma destas. E como eu disse para você, um dos enganos que nós temos é aquilo que o mundo muitas vezes fala: você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. E você percebe que o diabo muitas vezes ele pega uma verdade bíblica, mas ele corrompe de uma forma que o resultado é alterado, por causa da condição dos fatores, do produto, daquilo que você estabelece. A palavra nunca fala para nós cuidarmos do corpo, da alma e do espírito. A palavra fala que o Senhor cuidará do nosso espírito, alma e corpo. O próprio Deus da paz os santificará inteiramente, e todo o seu espírito, alma e corpo serão preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Por que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que é o espírito, alma e corpo? Porque as coisas começam no espírito. A gente se arma primeiro no espírito, a gente se prepara primeiro no espírito. É um trabalho, prepare-se no espírito. É pregar a palavra, prepare-se no espírito. É uma conversa com a mulher, prepare-se no espírito. É um pedido de casamento, prepare-se primeiro no espírito. Nós invertemos a ordem, muitas vezes a gente está preocupado, nós vivemos uma geração do culto ao corpo. Muita gente hoje preocupada apenas, note, não é que uma coisa descredibiliza a outra, lança a outra fora, mas a ordem tem que ser na correta, senão não vai dar certo. A ordem dos fatores, nesse caso, altera completamente o resultado. Uma geração de culto ao corpo. Preocupam-se apenas com a imagem. Preocupam-se muitas vezes apenas com a saúde física. Preocupam-se pouco com a alma, com os sentimentos, com as emoções, ou em outros casos, pessoas que são escravas dos seus sentimentos, escravos de outros, escravos de aprovação, escravos de relacionamentos humanos, sofrem e não conseguem vencer as batalhas, porque o primeiro lugar que nós devemos estar bem é no espírito. O primeiro lugar que nós devemos nos armar é no espírito. Então eu quero nesta noite compartilhar com você algumas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
armas que quando aplicadas, armas que quando usadas, armas que quando desenvolvidas no Espírito, todas as demais coisas na nossa vida começam a ter sentido, ir para o lugar, acontecer da forma como Deus estabeleceu. Nós começamos a ver uma família mais equilibrada, nós começamos a ver um trabalhador mais equilibrado, nós começamos a perceber uma igreja equilibrada, quando primeiro ela está focada nas coisas espirituais. Embora vivamos como homens, nós não lutamos como os padrões humanos, as nossas armas não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero te convidar a nós lutarmos uma guerra superior e vencermos todas as batalhas nesta terra em nome de Jesus. Armas de ataque, armas de defesa, instrumentos, veículos de locomoção. Eu vou usar essa linguagem porque você vai ver amanhã os jornais, você vai ver tudo isso. E a minha expectativa, a minha oração é para que o Senhor te faça lembrar da mensagem, e que no Espírito você vença todas as batalhas em nome de Jesus. E aqui na terra você verá materializado tudo aquilo que você já venceu nos céus, no Senhor e com o Senhor em nome de Jesus. Armas poderosas em Deus, armas de ataque. A primeira arma de ataque, guarda aí no teu coração, o louvor. Nós nos enganamos como igreja, porque às vezes nós achamos que o louvor é apenas uma expressão de alegria e de celebração ao nome de Jesus. E de fato, o salmista, a palavra está cheia de relatos onde nos ensina a celebrar com júbilo ao Senhor, a entrarmos nos seus átrios com cânticos alegres, a cantarmos uma nova canção com habilidade ao aclamá-lo. A palavra está cheia de indicativos e ensinos que o louvor, preferencialmente, o Senhor quer receber um louvor de alegria, de gratidão, de celebração. Mas, não se engane, o louvor não é só uma ferramenta de celebração, o louvor é sobretudo uma arma poderosa de ataque nas guerras que nós enfrentamos. Poderosa. Provérbios 25 vai dizer assim, que como tirar a roupa num dia frio, ou como derramar vinagre numa ferida, assim é cantar com o coração entristecido. E de fato, quando nós estamos um dia mal, quando nós estamos um dia entristecido, quando nós estamos um dia de aflição, de angústia, é difícil você adorar, é difícil você cantar, é difícil você expressar louvor, porque o coração está doído, porque arde. Só que não se esqueça de uma coisa, o vinagre ele arde, mas o vinagre ele é antisséptico. O vinagre acelera o processo da cicatrização. A minha avó dizia, tudo que arde sara. E nós hoje somos uma geração que o metiolate não arde mais. Eu ainda peguei o finalzinho do metiolate ardendo, era doído, mas era bom. E o louvor é uma arma poderosa de guerra. Se é uma arma poderosa de guerra, estou triste, adora. Porque enquanto você louva e adora, muralhas e barreiras e fortalezas e inimigos vão sendo destruídos por causa do louvor, da adoração que procede de uma igreja que celebra o nome do Senhor. Sabe o que a gente tem que fazer quando o dia foi todo atravessado, quando tudo deu errado e a gente tem a oportunidade de, como igreja, meu Deus, eu estava vendo aqui o louvor, fica aqui mais um reconhecimento de como vocês estão crescendo, o louvor dessa igreja, como está se qualificando, qualidade musical, qualidade de harmonia e principalmente unção, porque nós vimos aqui uma celebração, mas nós vimos aqui também uma ministração que não foi produzida por palavras bonitas de persuasão humana, era brado de guerra e de batalha, louvor de libertação. O louvor liberta. Louvor é uma arma poderosa.
Lá na Ucrânia, nós estamos vendo pessoas relatando que é impressionante coisas que estão acontecendo. Tanques russos que param de funcionar, bombas que passam e explodem sozinha. Eu creio que isso tem a ver com a adoração da igreja. O louvor é poderoso para libertar. Aprenda a adorar ao Senhor. Paulo e Silas, perto da meia-noite, presos mãos e pés, no cárcere inferior, adoravam e oravam, oravam e cantavam. Diz a palavra que de repente, um grande terremoto abalou as estruturas daquela prisão, os grilhões foram rompidos, e eles ficaram livres, porque o louvor liberta. Tem algum mal tentando te aprisionar? Celebre ao Senhor, renda-se ao Senhor, louve ao Senhor, treine a habilidade da adoração, mesmo quando está ferido, mesmo quando está ardendo, mesmo quando está doendo, mesmo quando parece que é vinagre derramado numa ferida. Perca esta fantasia, essa ilusão de celebrar somente quando está alegre. Celebra quando está chorando, e você vai ver que o poder de Deus vai se manifestar. Josafá, em 2 Crônicas 20, preparou o exército de Israel contra os midianitas. Incontáveis carros, um exército semelhante ao que nós estamos vendo. Do outro lado, milhões e milhões, incontáveis soldados. Do lado de cá, Israel, 300 mil. Josafá conclamou o povo, preparou o exército, levantaram cedo pela manhã e saíram em marcha, porque o Senhor disse assim: essa luta não é de vocês, é minha, eu vou mostrar o meu poder. Porque as batalhas que nós enfrentamos, nós estamos do lado do Senhor, como bons soldados de Cristo. As batalhas não são nossas, são do Senhor. Josafá se preparou, e sabe o que ele fez? Josafá colocou na frente do exército, na frente das espadas, na frente das lanças, na frente dos carros, colocou adoradores. E diz a palavra que eles começaram a cantar e adorar, e enquanto eles cantavam, o Senhor colocou o exército em confusão, porque o louvor é uma arma poderosa de batalha, de ataque. Davi chorou, clamou, intercedeu, desejou ver a salvação de um filho que adoeceu e que morreria. Diz a palavra que o filho morreu, não teve o que ser feito. Enquanto o filho estava vivo, ele orava, ele jejuava, ele chorava, mas quando o filho morreu, diz a palavra que ele levantou-se do chão, tomou um banho, vestiu uma roupa nova, perfumou-se, foi para o santuário do Senhor e o adorou. Não estava feliz, não estava contente, mas Davi era um verdadeiro adorador e conhecia o valor da adoração. Quando ele adorou, os grilhões da culpa se quebraram. Quando ele adorou, os grilhões da condenação se quebraram. Quando ele começou a adorar ao Senhor, apesar de ter falhado com o Senhor, mas se colocou no lugar de adoração ao Senhor, ali toda a condenação da culpa, do adultério e de todo o pecado que ele cometeu anteriormente, ali tudo caiu por terra, porque o Senhor certamente não desprezará um coração contrito e quebrantado, que o louva de todo o coração. Nos próximos tempos, nós vamos viver situações em que a adoração será indispensável, porque nós estamos em guerra, nós estamos em batalhas. Entra no teu carro, coloca um louvor, fecha o vidro e deixa pensarem que você está doido, que está doida, mas vai celebrando até o lugar do teu trabalho. Quando você chegar lá, as portas estarão abertas, os inimigos terão caído, o céu estará aberto e o Senhor certamente receberá o teu louvor. É arma de ataque. Você sabe uma outra arma de ataque poderosíssima? Oração. Tem muitas batalhas que estão sendo perdidas porque nós não oramos. E a oração, ela é fundamental
ela é essencial. Orem uns pelos outros para que sejam perdoados, e a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz, disse Tiago. A oração de um justo é o quê? Poderosa. Quem é que é justo? Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Justo é aquele que foi aceito, justo é aquela que foi aceita, justo é aquele que foi limpo, remido pelo sangue. Então você é justo, e se você é justo, a tua oração é poderosa e eficaz. Mas tem que haver oração. Não adianta nós termos uma arma poderosa e não a utilizá-la. A oração por um filho que não se converteu, a oração por um marido que ainda não se converteu, por uma mulher que ainda não compreendeu, a oração por uma nação que precisa se converter e se arrepender. A oração, ela move os céus, ela muda situações, ela transforma ambientes. Diz a palavra que Elias era homem como nós, mas ele orou, e ele não apenas orou, ele orou fervorosamente, porque ele sabia o poder que havia na oração, para que não houvesse chuva sobre a terra de Israel, e por 3 anos e meio não choveu. Orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu os seus frutos. A oração é uma arma de ataque poderosa. Diz a palavra que certa vez Elias estava no Monte Carmelo, cercado de 950 profetas falsos, e diz a palavra que ele restaura o altar, pega 12 pedras, prepara o holocausto, manda fazer uma valeta em volta, molha com água, e diz a palavra que ele, antes de fazer qualquer coisa, ele ora ao Senhor: ó Senhor, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão, mostras que Tu és o Deus dessa nação, e que aquilo que eu estou fazendo por ordem Tua. E diz a palavra que enquanto ele orava, o Senhor mandou fogo dos céus, que consumiu o holocausto. A nossa oração libera fogo. Diz a palavra que Eliseu estava cercado, olha, guerra, batalha. Eliseu acordou, e o seu servo já havia acordado e estava desesperado, porque quando ele abriu a janela da casa onde eles estavam, eles viram a cidade cercada de inimigos, e ficou desesperado e disse: ó meu Senhor, o que nós vamos fazer? E diz a palavra que Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos desse rapaz para que ele veja. E diz a palavra que os olhos do rapaz foram abertos, e ele viu as colinas cercadas de carros e cavalos de fogo. E Eliseu disse a ele: não tenha medo, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está com eles, porque maior é o nosso Senhor sobre a nossa vida. Ore, e nós vamos, se nós orarmos, nós vamos ver que maior é o Senhor que está conosco. E ele orou outra vez: Senhor, fira de cegueira. E o exército não sabia o que fazer, porque a oração de um justo é poderosa e é eficaz. A gente precisa aprender mais a sofrer o dano da injustiça, da humilhação, da perseguição, da calúnia, momentaneamente. E ao invés de tentarmos nos justificar diante dos nossos algozes, irmos para o nosso quarto e orarmos ao Senhor, e o Senhor responderá, e o Senhor nos defenderá, porque a nossa guerra não é contra humanos, a nossa guerra é nas regiões celestiais. O inimigo muitas vezes é capaz de usar humanos, tem acesso a corações humanos, mas nós sabemos que aquele ou aquela é apenas um instrumento, não é nele que nós atacamos as regiões celestiais, e a oração, ela entra nos céus, e ela move os céus ao nosso favor. Oração. Hoje eu estou tendo a graça de ministrar a palavra aqui em cima, porque eu tinha um pai que orava. Enquanto eu estava no mundo, meu pai orava dizendo: eu não gerei o meu filho para ir para o inferno. E não orou um dia, não orou 2 dias, orou 15 anos. Mas eu não conheço um justo sem resposta, uma oração que não é acolhida. Talvez você seja aqui um fruto de oração.
E glória a Deus, porque alguém orou por você. Só que a arma que aquele familiar, aquele amigo, aquele pai ou aquela mãe utilizou hoje está nas tuas mãos para orar por alguém. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma guerra sendo travada. Eu quero declarar em nome de Jesus: o Brasil é a nação santa do Senhor, pertence ao Senhor Jesus. Uma igreja poderosa está se levantando nessa nação. Grandes avivamentos, grandes poderes, grandes livramentos, grandes coisas. A história da humanidade está recheada de fatos aonde um povo se levantou em oração e o Senhor mudou a sorte daquele povo. Até decretos de morte se transformaram em vidas quando um povo se levanta para orar. Nós temos essa arma poderosa de ataque. Nós viemos agora no caminho, e eu estava me lembrando de uma história que, quando nós começamos o ministério lá em Itajaí, comecinho da igreja, nós não tínhamos bateria, e aí, depois de um culto, nós fomos jantar, e naquele dia, daquele culto, era uma quinta-feira, na época o culto era na quinta-feira, o Josué, que é hoje quem cuida de toda a parte administrativa da igreja, ele era o baterista da igreja naquela época, só que era um baterista sem bateria, a gente precisava da bateria para começar a ter o baterista tocando. E aí, tinham roubado uma caminhonete dele naquele dia, uma Ranger que ele tinha. Naquele dia, à tarde, roubaram a caminhonete. Entristecido, mas foi para a igreja, celebrando, orando, adorando. A caminhonete que não estava nem a serviço dele, estava emprestada para o Vale Ebenezer, que é a nossa casa de recuperação, um carro que era dele particular a serviço voluntário. O motorista foi pegar uma doação e deixou o carro ligado, um maluco entrou no carro, ligou e foi embora. Entrou no carro, fechou a porta e foi embora. E ele estava entristecido, e nós estávamos então no restaurante, e aí ele, triste, eu falei: cara, vamos orar, mano, vamos orar, vê aí, Deus é poderoso para achar essa caminhonete, Deus pode fazer, faz um voto com Deus aí, ora, coloca o teu coração diante do Senhor. E aí ele disse assim: se Deus devolver minha caminhonete, amanhã eu compro a bateria para a igreja. 3 horas da manhã ele recebeu uma ligação de Tijucas, o delegado dizendo que meia-noite, mais ou menos o horário que nós estávamos no restaurante, uma caminhonete foi achada no meio de uma plantação. Aí era a caminhonete dele. Deus ouve oração. Deus ouve oração. A oração dos justos é poderosa e eficaz. A palavra diz que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque pedimos mal para gastar com os nossos prazeres. Peça ao Senhor um alinhamento dos propósitos da vida dele, do coração dele para com a tua vida, para com a nossa vida. E certamente coisas poderosas o Senhor vai fazer através da oração da sua igreja. Uma outra arma de ataque: jejum. O jejum é uma arma poderosíssima. O jejum é uma arma de conexão. O jejum é uma arma de sensibilidade. O jejum é uma arma aonde nós conseguimos nos reconectar, nos sensibilizar com Deus. Nós vivemos um mundo de muito bombardeio, de todos os lados, informação, notícias, coisas vindas de todos os lados, e nós somos a geração da internet, do telefone, que não desligamos. O jejum não foi algo estipulado por Deus para tirar prazer, mas para prolongar a vida e para trazer sensibilidade. Porque quando nós estamos nesse processo de jejum, nós não estamos pagando nada, nós estamos nos reconectando, nós estamos mais interiorizados, nós estamos mais reflexivos. O jejum é poderoso, é uma arma maravilhosa. A última arma de ataque que eu quero passar para você hoje, até o mundo já sabe disso: a palavra. A palavra é chamada de espada. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz.
mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne as intenções e os pensamentos dos corações humanos. A palavra de Deus, o poder que há no verbo, na palavra, não na palavra religiosa, não no versículo bíblico decorado, não na palavra como instrumento de atacar pessoas, mas a capacidade em Deus, da revelação da palavra e do poder da comunicação. Quando eu disse para você que até o mundo sabe, a profissão do futuro, no futuro, quem terá lugar na terra são pessoas que sabem se comunicar. A comunicação será poderosíssima nos próximos tempos, e é exatamente a comunicação que nos faz semelhantes a Deus, porque nós somos a única espécie de toda a criação que se comunica através de palavras. E às vezes nós emprestamos a nossa língua para palavras torpes, para palavras maldizentes, para palavras iníquas, para palavras pecaminosas, para palavras que contaminam. E o Senhor está dizendo que o nosso coração deve estar cheio de esperança, de palavra de Deus, de evangelho, porque a boca certamente falará do que está cheio o coração, e a palavra tem poder de transformar ambientes. A palavra um dia pegou um ambiente sem forma e vazio, e criou tudo que nós estamos vendo hoje. E às vezes o Senhor nos dá um ambiente que é um Éden, e com a palavra nós tornamos sem forma e vazio. A palavra de Deus. Ah, mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho um medo, só de falar em falar, já me dá uma coisa. Jesus, em Lucas 21, durante o sermão em que ele estava falando sobre os sinais dos fins dos tempos, dizendo: guerras, rumores de guerras, perseguições, aflições, prisões, vocês serão entregues, vocês serão traídos, enfim, fim dos tempos. Jesus disse assim: mas é importante que vocês se levantem com a palavra. E nesse momento, convençam-se, Jesus diz, convençam-se, de que vocês não precisam se preocupar com o que dirão, porque naquele momento eu vos darei palavras e sabedoria, com a qual seus inimigos não serão capazes de lhes resistir ou de contradizer. O Senhor vai te dar a palavra certa, e você vai entrar no coração daquele empresário que você está fazendo um negócio. O Senhor vai te dar a palavra certa, e você vai entrar no coração do teu filho ou da tua filha, que hoje você não consegue. O Senhor vai nos dar a palavra certa, e nós abriremos o caminho. A palavra é uma arma poderosa, e a palavra está com a igreja. O verbo está com a igreja. A igreja terá poder. O Senhor quer dar poder à igreja de se assentar em lugares de decisões. O Senhor quer levantar a sua igreja com autoridade sobre as nações. Gente que está aqui hoje, que vai se sentar do lado de autoridades, de governos, e vai estar todo mundo falando uma coisa, um para a direita, outro para a esquerda, e na hora, e você está lá, e de repente, o Senhor tirará a palavra e a sabedoria, e todos ouvirão, porque é promessa, porque a palavra é viva, porque a palavra é eficaz, porque a palavra é uma arma poderosa de guerra. Armas de ataque, louvor, oração, jejum e palavra. Eu estava vendo uma outra cena interessante da guerra. A nação não estava preparada, o exército não estava preparado, e de repente se viu diante de uma tormenta enorme. E aí uma cena que me chamou muita atenção foi pais de família, que nunca pegaram numa arma, que nunca participaram de uma guerra, mas agora são obrigados a defender a sua nação e o seu país, deixando os seus filhos, deixando as suas esposas. E aí a cena que me chamou a atenção, eles ensinando as regras básicas
o manuseio básico das armas. Aqui é o gatilho, aqui você faz isso, aqui. E aí eu fiquei olhando regras de sobrevivência básica, como se proteger dos tiros, como atirar, como mirar. Mas o fato é que a guerra já começou, a guerra já está no auge, a guerra já é uma realidade, e agora que estão aprendendo para começar a atirar, para começar a guerrear. Será que Jesus não falou mais ou menos assim, quando ele fez uma referência às 5 virgens prudentes e às 5 virgens insensatas? Quando começarem a acontecer os sinais, quando começarem a perceber, a discernir que as coisas estão caminhando, preparem-se, vigiem, orem. Quando começarem a perceber, não comecem a bater nos seus conservos como quem pensa que o Senhor está demorando a vir, porque aquele dia virá como um ladrão, será um assalto, ninguém esperará. Mas existiam 5 noivas prudentes, virgens prudentes, que esperaram o noivo com candeia, com óleo na candeia. Quando o noivo deu meia-noite, ouviu-se o grito, elas levantaram e entraram, porque elas estavam prontas, enquanto as outras foram atrás do óleo ainda. A hora de nós louvarmos é agora, a hora de nós adorarmos é agora, a hora de nós orarmos é agora, a hora de nós nos consagrarmos é agora, a hora de nós acreditarmos é agora, a hora de nós nos levantarmos com uma palavra dizendo: ei mundo, arrependam-se, porque o seu Redentor vai se levantar e ele vai voltar. É agora, é agora. Armas de ataque que estão disponíveis, mas precisamos treinar a habilidade que temos com ela. É agora. Ainda dá tempo. Ainda é possível fazer tudo isto na paz e na comodidade do tempo, na administração correta. Tem muito trabalho, tem muito compromisso, tem coisas para fazer, tem os sonhos particulares, tem todas as demandas da vida, tudo isso faz parte, mas ainda é possível, ainda temos um tempo para separar com prioridade ao Senhor, para um devocional diário, para um relacionamento intenso com o Senhor. Todos nós ainda temos isso. Quando eu vi aqueles pais assim, me veio no coração esse sentimento. Poderiam ter treinado antes, porque sempre foi uma iminência a guerra. Muitos não vão voltar de lá, porque não saberão como utilizar. Nós temos tempo, igreja, de nos levantarmos, de nos prepararmos, de lutarmos a guerra que nos é proposta, como bons soldados de Cristo Jesus, suportando com eles os seus sofrimentos, como homens e mulheres, cuja a sua única vontade é agradar aquele que o alistou, o nosso Senhor. Armas de defesa. Guarda no teu coração. Número 1, a verdade. A verdade é uma arma poderosíssima de defesa. Paulo chamou a verdade de o cinto que segura as calças. O cinto que esconde a vergonha. Jesus disse: eu sou a verdade. Quem anda na verdade, caminha na verdade, não precisa se preocupar com o que estão inventando sobre ela. Você vai ser muitas vezes caluniado, injustiçado, vão falar mal de você. E às vezes a gente fica muito preocupado com o que estão falando de nós. Meu Deus, estão falando de mim. O que estão falando de mim? Não importa o que estão falando de você, importa se é verdade. Podem falar o que quiser, é verdade? Não. Então fique tranquila, porque a verdade é uma arma poderosa de defesa. Ninguém toca em quem anda com a verdade. Nada se pode contra a verdade, tão somente em favor da verdade. Lute pela verdade, guarde a verdade, zele pela verdade, fale a verdade, creia na verdade, proteja a verdade. Ela vai ser uma arma, porque no dia que te acusarem, no dia que te caluniarem, no dia que te injustiçarem,
o Senhor justificará todo aquele que caminha na verdade. Você sabe uma outra arma poderosa de defesa? A justiça. E o Evangelho se trata de um reino de justiça. Evangelho, igreja na terra, é um quartel-general de Deus em favor dos vulneráveis, em favor dos injustiçados, em favor dos desfavorecidos. E todo aquele que guarda o senso de justiça, de acolhimento, de aceitação, de inclusão, de respeito, de dar a cada um o que lhe é devido, um dia será injustiçado, mas a sua justiça será como uma arma poderosa de defesa. Você sabe qual é a ação da justiça na armadura do cristão? A couraça. E você sabe o que a couraça defende? As costas. Quem tem um senso de justiça tem uma arma poderosa quando não está presente. Porque está assim de gente esperando você virar as costas para te detonar. Mas o Senhor se levanta dizendo: nunca um justo será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Porque o Senhor é aquele que guarda o justo. O Senhor é aquele que se coloca na retaguarda daquele que é justo. O justo está olhando para frente, o justo está praticando justiça, o justo está caminhando e o Senhor está protegendo a sua retaguarda. É uma arma poderosa de defesa. Diz a palavra em Apocalipse que chegando a hora do casamento do Cordeiro, a sua noiva já terá se aprontado, e para vestir-se foi-lhe dado linho fino, puro e brilhante, e o linho fino, puro e brilhante são os atos justos dos seus santos. Uma igreja justa, um povo justo, um povo que trabalha pela justiça, um povo que defende o mais fraco, um povo que cuida dos vulneráveis, uma igreja que se levanta para defender a causa dos necessitados, do órfão, da viúva, do estrangeiro, daquele que é desprezado, daquele que é menosprezado, daquele que sofreu preconceito. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o nosso trabalho. Uma outra arma de defesa poderosíssima, guarda aí. O firme fundamento daquilo que você espera. E a prova daquilo que você não vê. Que essa frase tão grande é uma palavrinha desse tamanho chamado fé. O que você espera? Qual é a esperança que você tem? Quando você fecha os olhos e você pensa num futuro para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu ministério, para a cidade onde você está, quando você para pensar no Senhor e nas coisas de Deus para a humanidade, aonde os teus olhos vão? Fé é aquilo que você enxerga de olhos fechados. Aonde os teus olhos vão? A palavra fala que esta é uma arma poderosa de defesa, é um escudo de fé contra toda desesperança, contra toda injustiça, contra toda afronta, contra todas as setas inflamadas do maligno que são lançadas contra nós. É a fé que nos protege. Está difícil, as circunstâncias são adversas, é tiro e bomba para todo lado, o inimigo na noite faz barulho, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu tenho uma promessa de Deus, e você sabe também.
Nós temos um lugar aonde nós chegaremos, nós temos um alvo, nós temos um Senhor que é por nós, nós temos uma estratégia que já diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e é esta esperança que me faz viver, não pelas circunstâncias, mas pela promessa que o Senhor tem. A fé é uma arma poderosa de defesa. Tem dia que você não vai ter mais nada, só um escudo, todo mundo te atacando, e você encolhida ou encolhido, mas com firme fundamento do que você espera. E uma hora essas setas vão parar e você vai se levantar. Passou, vou dar mais um passo. É uma arma poderosa. Por isso não abra mão da tua fé. Nos últimos dias, muita coisa vai acontecer para você abrir mão da tua fé. Muita gente vai desprezar a tua fé. Muitas circunstâncias vão acontecer para você talvez duvidar. Lembre-se que aquele que começou a boa obra vai terminar. Lembre-se que aquele que te chamou, não sei quanto tempo faz, se faz 1 ano, 1 mês, 10 anos, 100 anos, eu não sei quanto tempo faz, mas ele é fiel para cumprir. Fé é fidelidade. Permaneça fiel a tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração, e não vai haver uma seta inflamada que vai destruir, porque você está protegida. A defesa poderosa do escudo da fé. A última arma de defesa, a graça. A graça é uma arma poderosíssima de defesa. A graça protege os teus pensamentos. A graça protege a tua saúde mental. A graça protege os teus planos, os teus projetos. Paulo chamou de capacete da salvação e disse: nós somos salvos pela graça. A graça é esse favor, é ser favorável, é estar disponível. A graça é a próxima oportunidade. A graça é agir com misericórdia quando você tem toda a chance de agir com juízo. A graça é o perdoar quando nós podemos aniquilar. A graça é dar ao indivíduo, ainda que ele não mereça, uma oportunidade, se tão somente for possível que dê. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E esta é uma arma poderosíssima, porque aquele que é gracioso se aproxima demais do caráter do seu Deus. A graça é lembrar-se que era para nós estarmos no madeiro, mortos, destruídos, por conta do nosso próprio pecado. Mas alguém disse: Pai, perdoa-lhes. Alguém se entregou, alguém justificou a nossa culpa. E hoje ele diz assim: se vocês perdoarem, também estarão perdoados. Hoje ele diz assim: lembre-se da onde eu os tirei, para que vocês não se tornem como aqueles homens que estavam com pedras para matar uma mulher adúltera. Mas a lei manda, mas eu acho que posso. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A graça é o que nos tira da condenação e nos mantém libertos, para que nós não voltemos às prisões. A graça não é só para salvar, a graça é para manter. Um homem chegou diante do Senhor e ele conta essa parábola dizendo que devia muito ao seu Senhor e não tinha como pagar, e o Senhor disse: prendam-no,
E ele clamou dizendo: eu não tenho como te pagar, mas perdoa a minha dívida. E o Senhor ficou compassivo dele e perdoou-lhe a dívida. Mas diz a palavra que ele, saindo dali, encontrou alguém que lhe devia também, e pegou pelo pescoço e disse: eu não te solto enquanto tu não me pagares. Aí se levantaram os intercessores, que sempre tem gente orando, e disseram: mestre, aquele que perdoasse a dívida não quis perdoar a dívida do seu irmão. Como assim? Manda que ele venha para cá e pague até o último centavo. A graça que recebemos é a graça que distribuímos. O favor que Deus tem feito conosco é um favor que Ele espera que seja transbordante sobre toda a terra. A graça que você entrega hoje: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça que virá sobre o mundo. A mão que eu estendo hoje pode ser o ingresso ou a salvação para amanhã na minha vida. Hoje talvez nós não precisamos de nada, nós não dependemos de ninguém, nós podemos estar muito bem, obrigado. Mas existem pessoas que cruzam o nosso caminho e nós somos a única alternativa, o socorro bem presente na hora daquela angústia, a expressão de Deus na vida de alguém. O nosso estender de mão é um caderninho, é o prego do céu, porque a vida ela é cíclica. Todo mundo que está por cima pode estar por baixo um dia, mas aqueles que saem distribuindo graça, se um dia precisarem, encontrarão graça. Ela é uma arma poderosa de defesa. E por último, para nós encerrarmos, já que a gente está nesse clima de militar, um veículo poderoso de locomoção. Você tem visto nos jornais os tanques, os veículos entrando e adentrando no território, e o veículo vai te dando acesso ao território. Um veículo poderoso de locomoção nos últimos dias, prontidão para a proclamação do Evangelho da paz. Paulo disse assim: tenham os pés calçados com as sandálias da prontidão do Evangelho da paz. Pessoas dispostas e disponíveis para a proclamação do Evangelho da paz vão dominar territórios. As boas novas do Evangelho, as boas notícias. Uma igreja que se levanta com a proclamação do Evangelho é uma igreja que aonde ela chega, o território pode ser hostil, o território pode ser desconhecido, o território pode ser ruim, mas aonde ela entrar, proclamando o Evangelho da paz, ali o reino de Deus se estabelecerá. Você sabe o que é a proclamação do Evangelho da paz? É o teu tanque de guerra. Se você tem armas de ataque, se você tem armas de defesa, dentro de um tanque você é praticamente indestrutível. E é a proclamação do Evangelho da paz. O Evangelho na tua casa, o Evangelho nas escolas, o Evangelho nas ruas, o Evangelho no trabalho, o Evangelho que não é a religiosidade, o Evangelho que é um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, com uma palavra de esperança, com uma palavra de vida, com uma palavra de transformação, com uma palavra de conhecimento, com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de acolhimento, com uma palavra de justiça, com uma palavra de verdade, com uma palavra de direcionamento, com uma palavra de luz, com uma palavra de pão. Este é o homem e a mulher cheio do Evangelho, e este homem e esta mulher, diz a palavra, que reinará sobre a terra. Aonde nós formos, o Senhor vai nos dar por herança. Blumenau é do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós declaramos: nada menos do que Blumenau. Entra no tanque de batalha, de guerra, que é a proclamação do Evangelho. Homens e mulheres disponíveis, prontos para proclamar o Evangelho de paz nessa cidade. O Senhor vai nos dar territórios, o Senhor vai nos dar acessos, o Senhor vai nos dar responsabilidades, o Senhor vai nos dar comando, o Senhor vai nos dar reino, o Senhor vai nos dar justiça, o Senhor vai nos dar alegria, o Senhor vai nos dar paz de volta, porque quando a nossa paz é proclamada, a paz volta para nós, ainda que não encontre alguém de paz. Se encontra, compartilha; se não encontra, é devolvida. A paz.
Você sabe o que essa palavra paz significa? Eirene. Eirene significa ausência total da devastação causada pela guerra. Às vezes a nossa vida está detonada por causa das guerras, das batalhas espirituais. A paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o nosso coração. Então guarda isso no teu coração nessa noite. Nós vivemos tempos de batalhas. Nós temos aqui batalhas a serem enfrentadas, algumas batalhas particulares. Talvez seja no teu trabalho. Alguém tem se levantado contra, alguma situação está acontecendo, alguma coisa. Amanhã liga o teu carro e vai louvando ao Senhor. E deixa o Senhor ir dando conta dos inimigos nas regiões celestiais e quebrando os grilhões e abrindo as portas. Ora ao Senhor e apresenta ao Senhor os seus planos. Pratica a justiça, pratica a verdade, pratica a tua fé. Proclama a boa nova, seja alguém cheio de alegria, de esperança. Prega a boa nova. Nós reinaremos sobre a terra, porque é a promessa do Senhor para as nossas vidas.